Olá, pessoal. Boa noite. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de metodologias. Temos 17 participantes, eu considero um bom quórum. Deixa eu ver mais uns. Acho que a gente já pode começar, os nossos professores estão aqui. Boa noite novamente. Hoje nós temos a professora Fátima Turano e Guilherme Klafke para falar sobre metodologias de aprendizagem baseada em projetos e baseada em problemas no direito. Nós vamos começar pela professora Maria de Fátima, que vai nos introduzir o primeiro desses temas. Então, professora, seja bem-vinda, agradeço a sua presença e está com a palavra. Obrigada. Muito boa noite, que agora já são 6 horas, né? É um prazer estar com vocês e nós fazemos esse trabalho aqui na Unifip há bastante tempo. Então, eu vou fazer uma síntese da implantação desse trabalho, do projeto de pesquisa interdisciplinar. Ele é o grande diferencial da nossa instituição. E depois eu vou apresentar um modelo do projeto que a gente está praticando agora, nesse momento, ok? Então, nós vamos iniciar, vou apresentar uns slides para vocês, e mediante os slides eu vou explicando o funcionamento do trabalho, ok? Muito bem, então, nós temos como característica ser uma instituição inovadora e a gente sempre busca o novo. Aliás, aqui o novo, de novo, é sempre assim, o quesito principal da instituição, na medida em que eu, como pedagoga, eu tenho convicção que a educação precisa aperfeiçoar-se muito, e principalmente no ensino superior. Trabalhei muitos anos no ensino básico e a gente sempre procurou facilitar a construção do conhecimento dos alunos. E já no ensino superior existe uma fragmentação, e isso realmente nos preocupou muito desde o início da implantação da instituição. Então, nós criamos esse projeto de pesquisa interdisciplinar exatamente para que houvesse uma integração de conteúdo para que o aluno pudesse fazer as relações necessárias e, consequentemente, construir o seu conhecimento. Então, como que surgiu? Surgiu por volta do ano de 2001, quando a gente implantou o curso de turismo, hotelaria e fisioterapia. Então, a gente percebeu essa fragmentação e começamos fazendo um trabalho multidisciplinar, porque realmente não é fácil mudar assim, as concepções, o novo amedronta muito. Então, nós começamos trabalhando de forma multidisciplinar, ou seja, a gente, com base num problema que envolvia 2 ou 3 disciplinas, a gente desenvolvia esse projeto ao longo do semestre. Mas, com a implantação dos cursos da área de saúde, porque veio a fisioterapia, depois a farmácia, a biomedicina, a enfermagem e a medicina. Os cursos da área de saúde, eles têm uma vocação própria para a pesquisa. Então, é muito mais fácil de se trabalhar a pesquisa na área de saúde. E, consequentemente, desenvolveu-se muito e a gente mudou de hierarquia, deixamos de ser um projeto multidisciplinar e passamos por um projeto interdisciplinar, uma vez que a área possibilitava esse trabalho. Foi um crescimento muito grande e a gente, inclusive, eu tenho um material, um livro que eu escrevi exatamente explicando esse projeto que foi desenvolvido na área de saúde. Mas, com a implantação da área de exatas, com direito,
e ciências aplicadas. Aí começamos a ter uma série de problemas na medida em que a pesquisa realmente não fazia parte, assim, integrante do curso. Para mudar essa concepção não foi fácil, principalmente no direito. O direito é um curso bastante conservador e, então, assim, para se trabalhar esse projeto foi bem, vamos dizer assim, trabalhoso na medida em que, quanto mais antigo, mais, vamos dizer, solidificado era o trabalho, mais difícil era para se mudar. Então, mas a gente conseguiu, nós fizemos, e a área de exatas também foi dificílima, porque o pessoal da exatas só trabalha com o palpável, o que é possível mudar. Então, o que a gente fez? Através de um curso que nós fizemos em Harvard, no MIT e em Stanford, nós ampliamos a nossa visão sobre a proposta da pesquisa interdisciplinar e refizemos o nosso trabalho. Então, a gente chegou a uma conclusão muito importante, é que o projeto de pesquisa ele tem que estar atrelado a dois fatos principais, o pedagógico e o científico. E para nós, na instituição, o pedagógico é o mais importante, desculpa, eu tomei água aqui, é o mais importante, porque nem todas as pessoas, nem todos os alunos vão enveredar para a pesquisa. Então, a gente reformulou exatamente para quê? No desencadear do projeto, na apresentação do trabalho, a gente possa envolver os alunos com a nossa proposta. Então, mas em que se baseia essa proposta? Nossa proposta, ela tem o fundamento básico no construtivismo. Como que se dá essa construção do conhecimento? Porque a gente tem aquela ilusão de que uma aula expositiva, principalmente para o direito, porque realmente a fala para o direito é uma ferramenta de trabalho, mas não para o aluno construir o conhecimento. Então, uma coisa é você defender uma ideia falando, outra coisa é você ensinar o aluno só falando. Então, assim, ele tem que construir, ele tem que fazer para ele crescer, para ele relacionar as coisas e, consequentemente, adquirir as competências e habilidades necessárias para a formação desse profissional, ok? Então, a gente tomou como ponto de partida o construtivismo e aperfeiçoamos através da problematização da realidade. O que significa isso? Significa partir de um problema da vida do aluno, que ele possa ter os pré-requisitos, ou seja, ele está vivendo aquela situação, ele conhece aquele assunto e pode partir dele para ampliar o seu conhecimento, ou seja, para ele relacionar, para ele discutir, para ele ampliar a sua visão e, consequentemente, construir o conhecimento, ok? Bom, então o nosso projeto consta das seguintes etapas. Uma atividade desencadeadora, que é, para mim, o papel mais importante da atividade, é esse aí, é se desencadear. A gente discutiu isso muito quando fizemos o curso em Harvard, exatamente sobre esse aspecto. Não adianta você entregar uma pesquisa para o aluno fazer se aquilo não faz parte da realidade dele, do mundo dele. Tem que ser uma coisa que ele está vivendo, que ele tem condição de partir de algum ponto para ampliar o conhecimento. Então, esse é o desencadear, que é o mais importante. Depois do desencadear, a gente vai sistematizar o trabalho seguindo os passos que a gente propôs para conduzir o trabalho. Depois, a gente tem a exploração teórico-prática, ou seja,
Vamos ter o conhecimento e vamos praticar para ver se aquilo realmente faz sentido. E, por fim, os resultados. Esse resultado ele tem que ser apresentado para todos. Por exemplo, no caso do direito, o tema escolhido para o projeto, ele abrange todos os períodos, até o 6º período, porque do 7º em diante, eles já fazem o trabalho mais voltado para a área específica de estágio e tudo mais. Então, cada período, dentro desse tema, ele vai pegar um assunto do tema para ser trabalhado. E, consequentemente, esses resultados são apresentados coletivamente. Cada período faz a apresentação da sua parte no momento coletivo, ok? Bom, então, aqui, nós voltamos à atividade desencadeadora, porque ela é o nosso foco principal. Nela, a gente vai explorar tudo que é possível mediante o tema que foi proposto. Porque, na verdade, a gente tem que discutir com os coordenadores e professores o tema que vai ser trabalhado. Com base nisso, nós vamos explorar esses objetos, fazer muitas perguntas gerais sobre o assunto e as perguntas específicas sobre os assuntos. Agora, essas perguntas específicas, elas precisam do foco disciplinar, ou seja, cada conteúdo, cada disciplina vai inserir no conjunto das perguntas a pergunta relativa ao seu conteúdo dentro daquele tema. Bom, então, no desencadeamento, a gente adota essa seguinte sequência: apresentação do tema escolhido, os objetos do estudo, apresentação dos professores, porque é um fator preponderante, apesar de que aqui nós temos uma disciplina com esse nome, Projeto de Pesquisa Interdisciplinar, e temos um tutor que é o responsável por esse projeto. Ele faz o acompanhamento do projeto. Porém, ele não faz o trabalho sozinho. Existe apresentação de todos os professores para os alunos. Por exemplo, agora nós estamos com o primeiro período iniciando na instituição. Então, todos os professores daquele período, eles se apresentam nesse dia da apresentação, da discussão do projeto. Eles apresentam-se como pessoa e apresentam o seu conteúdo, o seu ementário. Por quê? Porque ele vai fazer no tema escolhido as perguntas relativas à sua disciplina. Só depois disso, desse desencadear, é que vem a divisão de grupos, a escolha do nome da equipe, o representante, essa parte burocrática, porque o mais importante é o envolvimento do aluno e dos professores, porque não pode deixar o tutor ficar sozinho com o tema trabalhando. Todos precisam trabalhar. Bom, então, nós dividimos as perguntas em 2 momentos. As perguntas norteadoras, que é na hora do desencadear do projeto, e as perguntas de cada disciplina. Eu estou fazendo bem sintético, porque eu vou apresentar o modelo para vocês e, na hora, a gente vai explicando. Bom, então, vejam bem, nós vamos partir daquele objeto que a gente vai discutir. Depois você vai, com base nesse objeto, você vai discutir assim, a justificativa daquele assunto, os objetivos e justificativa, por que daquele assunto, tá certo? Depois, uma exploração teórico-prática, e no teórico entra os conteúdos estudados para oferecer a fundamentação necessária para o aluno atingir os seus objetivos, que é a construção do conhecimento sobre aquele assunto. Depois, a sistematização. Essa sistematização,
seria a síntese de tudo que ele estudou, de tudo que ele viu, através de uma apresentação, como eu disse para vocês, normalmente de todo o grupo que fez o trabalho naquele tema, com os períodos. Aqui a gente faz no auditório todos os períodos até o sexto presente, no auditório, e cada um vai apresentando o seu assunto sobre aquele tema. Então, depois há uma síntese, uma sistematização de tudo que foi apresentado. Então, vejam vocês que, assim, a gente vai num crescente até que o aluno vê toda como que eu vou dizer assim, a globalização do conhecimento, partiu daquele que ele estava estudando e vê em todos os períodos o assunto como um todo. Bom, como acabei de falar, essa apresentação a gente faz normalmente no auditório, exatamente para que a gente possa ter oportunidade de reunir todos os alunos que estão envolvidos com o projeto, e cada período faz a sua apresentação e depois tem a síntese de tudo que foi estudado sobre aquele assunto. Avaliação. Avaliação, para nós, é o principal, vamos dizer assim, veículo para a construção do conhecimento, porque não é para ver se ficou bom, se ficou ruim, é para ver se ele está aprendendo ou não, se ele está construindo o conhecimento ou não. Normalmente, a gente faz um trabalho onde o aluno vai pesquisando, vai buscando as respostas e apresentando, e o tutor vai fazendo uma análise comparativa entre as equipes para ver quem avançou mais, quem não conseguiu avançar, para que um possa ajudar o outro a crescer. A gente faz esse trabalho baseado em Perrenot. A avaliação formativa, a gente sabe que tem a formativa, a somativa, que vai regular se o aluno aprendeu ou não e se vai para o período seguinte ou não. Mas a formativa, ela tem um significado muito grande, porque a avaliação ela tem o objetivo de nos informar e garantir essa aprendizagem para o aluno. É isso que nos interessa na avaliação, não é passar ou deixar de passar de um semestre para o outro. Bom, resumindo, esse é a síntese do nosso projeto. Mas vocês vão falar comigo só, mas até agora você não me apresentou o trabalho científico. Nós fizemos essa apresentação muito mais da parte pedagógica, porque, como eu disse para vocês, o pedagógico é que é o mais importante para nós. Então, a gente vai partir de um problema, ele é de longa duração, ele dura o semestre inteiro, ele envolve todos os conteúdos do semestre e é feito em grupo, e é um contexto real, é um problema real. Por que é um problema real? Porque os alunos que vão inventar esse problema, eles é que vão buscar a resposta, eles que vão fazer a síntese, então é um resultado concreto, ok? Então, agora, eu vou apresentar para vocês o nosso modelo de projeto para ficar bem nítido cada uma dessas partes, e principalmente a parte científica do projeto, que até então a gente ficou só na parte pedagógica, ok? Bom, então aqui o modelo que eu tenho para vocês é do primeiro período, que está iniciando agora na instituição e que nós desencadeamos esse projeto. O tema escolhido em todos os períodos será sobre a Lei de Proteção de Dados, que é o assunto do momento. Então, todo o curso de Direito está discutindo esse assunto. Cada período vai focar um assunto dentro desse grande tema que é a Lei de Proteção dos Dados. Então, aí entra para o primeiro período, o papel da cidadania digital na era da sociedade conectada. Então, vamos discutir esse assunto. Como é feito, como foi feito? No primeiro dia que nós recebemos os alunos,
O tutor, o professor tutor, o professor que é o responsável pelo acompanhamento do projeto, ele inicia o trabalho e apresenta os professores. Então, agora, nós vamos apresentar uma situação que é a atividade desencadeadora para vocês terem noção de como é feito o trabalho. Gente, eu tive o meu celular clonado e todos os meus dados e contatos desapareceram. E o pior, eles ficam mandando mensagens para os meus amigos pedindo dinheiro, falando que eu estou num hospital internado, que eu sofri um acidente, uma situação completamente desagradável. A gente tem que ficar atento a esse tipo de golpe que está cada vez mais acontecendo, não só aqui na nossa cidade, como no Brasil inteiro. O golpe está aí, cai quem quer. Bom, então vejam só, esse foi o mecanismo utilizado pela tutoria da disciplina que vocês estão vendo, projeto de pesquisa interdisciplinar, para levar uma situação para os alunos. Então, os alunos tomaram conhecimento disso. Então, o que vai acontecer? Os alunos vão discutir. Aí eles vão falar, nossa, eu tive notícia que meu parente meu aconteceu isso, eu também perdi. Cada um vai falar a sua situação, ou a situação que viveu, ou que um parente viveu. Então, aí nós vamos voltar àquele item que eu falei lá na frente, partir da realidade dele, aconteceu com ele está vivendo isso. Então, agora vem um outro momento, que é o momento que cada um dos professores das disciplinas que estão listadas aqui, que são as disciplinas do primeiro período, que vão se apresentar para os alunos. Olha lá, vocês vão verificar que nós temos 3 disciplinas que elas aparecem em todos os cursos da instituição, não só no curso de Direito, no primeiro período. Metodologia científica, português instrumental e projeto de pesquisa interdisciplinar. Elas trabalham de forma, assim, vamos dizer, é como se fosse uma só disciplina, 3 em 1. Por quê? A metodologia científica é o fim que nós pretendemos, mas a gente vai usar o projeto de pesquisa para atingir o objetivo da pesquisa científica, e o português, que é o português instrumental, ele vai ser o mecanismo de relacionar esses conteúdos e os que estão acima também, ok? Muito bem. Então, agora, nós vamos partir para aquelas perguntas gerais. Essas perguntas, a partir do problema que foi apresentado pelo professor, esse professor é o nosso professor, chama André Águia. Nós temos um programa na TV que chama República, programa República, ele é o apresentador do programa. E por que a gente escolheu o André? Porque ele é conhecidíssimo aí dos alunos, porque faz a apresentação do trabalho, então tudo tem uma justificativa, um motivo de ser. Então, as perguntas que foram feitas a partir do problema que o Águia apresentou é se a política interfere na vida das pessoas. E como? Qual análise você faz da realidade brasileira? A situação que apresentamos acontece em outros países? Porque às vezes a gente acha que as coisas acontecem aqui, né? Ou que aqui é pior, ou que é melhor, sei lá. Então tem que fazer essa comparação. Qual é a relação entre clonar, roubar, chantagear? São situações de direito? Como devem agir as pessoas que passam por essa situação? Que impressão você teve da pessoa que clonou o celular? Os novos tempos nos impõem, apresentam novas tecnologias. Estamos preparados para viver esse novo tempo? O direito brasileiro se preparou para encontrar a solução para as novas tecnologias?
Como solucionar essa situação? Quais outras situações podem surgir na sociedade conectada? Como preservar o direito do sigilo dos dados das pessoas? O que é cidadania digital? Como garantir a cidadania digital? No mundo digital, há regras morais e éticas? Que cuidados devemos ter com informações recebidas pelo meio digital? O que é letramento digital? O que é comunicação digital? A segurança digital é algo possível? Foi anunciado na TV que houve um mega vazamento de 223 milhões de dados de 223 milhões de brasileiros. Como descobrir se nossos dados estão expostos na internet? E quais as autoridades brasileiras estão dentro desses dados? Muito bem. Essas são as perguntas, são os questionamentos que a gente apresentou. Mas aí a gente dá um tempo para os alunos. Vocês têm algum questionamento a fazer a respeito desse assunto? Que os meninos, nós tentamos jogar até conteúdos específicos aí dentro para facilitar depois para o professor. E para ampliar esses dados, a gente mostrou também essas reportagens para os alunos analisarem essas reportagens. Eu não coloquei tudo, só coloquei o título para que os grupos discutirem, ou pelo menos assim, ter uma noção do que está acontecendo. Olha, que entrou até na escola em Brasília, hein? Bom, agora vem outra faceta da proposta. São as charges, porque lá nós estamos pegando reportagem, a reportagem também está na TV, está no jornal, faz parte do mundo dele. Agora, as charges, elas têm uma função muito interessante, que é de aguçar o senso crítico do aluno. Então, a gente vai analisar as charges com eles. Então, nós apresentamos algumas charges aí para vocês. Bom, agora vem o momento onde aquele grupo de disciplinas que a gente mostrou agora há pouco, cada uma das disciplinas, o professor se apresenta, o aluno já está de posse do ementário, e aí ele tenta fazer, isso não precisa ser no dia do desencadeamento, isso pode ser ao longo do processo, ele vai encaixar a sua disciplina dentro desse tema. Como que ele vai fazer isso? Isso é discutido antes com o coordenador e com os outros professores, tá certo? Então, a nossa intenção é exatamente para que o professor participe efetivamente do projeto de pesquisa interdisciplinar. Então, quando ele for na aula dele, ele pode retomar o assunto dizendo, por exemplo, no dia do nosso desencadeamento do projeto, nós falamos sobre os temas que foram colocados lá, o papel do direito, se isso está dentro do direito. Então, vamos ver qual a disciplina que encaixa especificamente nesse item para ele, a partir daí, desencadear a sua aula, o seu conteúdo, ok? Agora, nós vamos tomando um rumo que está deixando de ser mais pedagógico para entrar na pesquisa propriamente dita, né? Então, agora nós vamos, depois que se discutiu tudo isso, depois que os alunos falaram, sugeriram mais perguntas, trouxeram reportagem, gente, se desencadear, ele pode durar uma semana, 2 semanas, tem que fazer um plano de atividades, no final nós vamos mostrar. Quanto mais
envolvimento do aluno, melhor. Por quê? Porque ele vai se interessar mais, ele vai participar efetivamente do trabalho. Então, agora, depois de toda essa discussão, nós vamos juntos criar um problema. Qual é, assim, de tudo que a gente viu, o que vocês acham? Qual o problema maior que nós enfrentamos? Então, aí cabe ao professor tutor, juntamente com o de português, conduzir a turma para se chegar a um problema, e que, no caso aqui, foi como as pessoas e as empresas podem garantir a preservação dos dados digitais oriundos da conectividade. Então, esse é o nosso problema. E agora? O que nós temos que fazer com esse problema? Nós temos que buscar resposta para ele. Mas como? Eu vou partir de onde? Como que eu vou chegar a uma conclusão? Então, para isso, eu tenho que levantar algumas hipóteses, ou seja, algumas ideias do que vai me levar à resposta para o problema. Então, essas ideias são as hipóteses. Então, a gente selecionou 3 aqui. O desenvolvimento de um sistema especial para guardar os dados para que eles não sejam ameaçados. Ou seja, então, isso é necessário acontecer. Resumindo, seria isso. Depois, a criação de um programa especial, tipo antivírus, para impedir a invasão dos dados. E, por último, que é o mais difícil, precisamos educar a população para conviver com as novas tecnologias digitais. Esse aí é a questão cultural. E chegamos ao ponto principal do projeto, que é realmente a metodologia de pesquisa, né? A metodologia do projeto de pesquisa. Então, nós vamos ter uma justificativa, o porquê, né, que nós estamos fazendo isso, qual é o problema, as hipóteses e o desenvolvimento do trabalho de pesquisa. Aí é que entra, assim, nós vamos ficar o semestre todo buscando essa resposta. Então, é preciso um planejamento. Aqui nós fazemos um planejamento minucioso com todas as disciplinas do semestre para desenvolver isso até o final do semestre, consequentemente, a apresentação do trabalho de pesquisa. Essas pesquisas, elas são selecionadas, melhores pesquisas, a gente tem uma revista que nós publicamos com os trabalhos que são selecionados, os melhores trabalhos são publicados na revista multidisciplinar. Muito bem, e finalizando, nós temos aí, eu não falei com vocês no início, mas eu sou reitora aqui da Unifip-MOC, e eu tenho o curso de Pedagogia e mestrado em Educação também, todos os dois pelo UFMG. O meu primeiro trabalho foi sobre o currículo integrado. Nós fizemos um trabalho com todos os currículos da nossa instituição, eles são integrados, ou seja, fica fácil o trabalho com o projeto interdisciplinar, porque não existe nada solto aqui, o currículo ele é interdisciplinar também. E nesse trabalho eu apresento, foi a minha dissertação de mestrado, eu apresento como foi feito o trabalho na área da saúde, que foi um trabalho de pesquisa muito profundo. Agora, eu estou lançando esse segundo trabalho, que é o projeto metodológico de construção do conhecimento. Esse é um manual onde a gente explica toda a fundamentação teórico-metodológica do projeto, falando sobre o construtivismo, sobre competências, habilidades, e como que a gente desenvolve isso ao longo do projeto de pesquisa interdisciplinar. E, por fim, a gente apresenta os modelos de projetos de todos os cursos que nós temos na instituição.
para a gente, nós fizemos isso como um manual para todos os professores, principalmente o professor novato na instituição. E temos também esse livro que foi publicado pelo curso de Direito, onde eu apresento a metodologia de projetos e uma coletânea da metodologia assim, ativa, porque a gente aplica várias metodologias. O projeto de pesquisa interdisciplinar, nós fizemos uma pesquisa com os nossos alunos e os egressos, e o projeto de pesquisa interdisciplinar foi apontado como o nosso maior referencial. Todos que saem da escola, eles não se esquecem do trabalho com a pesquisa. Sem contar que ele facilita também a empregabilidade. Por exemplo, no momento nós estamos fazendo, nas outras áreas, principalmente nas áreas de exatas, a gente faz o trabalho junto com uma empresa. A empresa nos apresenta seus problemas e os alunos vão encontrar soluções para a empresa. E, consequentemente, muitos dos alunos que têm destaque no projeto, eles acabam sendo contratados pelas empresas. Muito bem, esse é o material que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria de Fátima. Uma brilhante exposição. Enfim, eu também sou uma entusiasta dessa metodologia de ensino. Eu acho que ela ajuda muito, de fato, a concretizar o conteúdo aprendido durante a aula, né? Durante as aulas de diferentes disciplinas, e dá aos discentes uma compreensão da aplicabilidade daquilo que eles ensinam, né? Do que eles aprendem, não fica uma coisa abstrata. Nós vamos abrir ao final, após a exposição do professor Guilherme, para as perguntas e considerações, e também, quando ele terminar de falar, eu vou passar aqui no chat a lista de presença. Mas, bom, sem mais delongas, eu vou passar agora a palavra para o professor Guilherme Klafke, que vai falar para a gente um pouco mais sobre aprendizagem baseada em projetos. Ok. Professor, está contigo a palavra. Dara, obrigado pelo convite, pelo apoio. Professora Fátima, achei muito legal o projeto que vocês fazem e já estava no radar com esses livros, né, que foram divulgados alguns recentemente, inclusive. Tem pessoas que eu já tive histórico aqui, então eu conheço, por exemplo, a Ana Carvalhal, a Maiara, são pessoas que eu já tive contatos em outros cantinhos e é bom poder conversar com vocês de novo. E vamos fazer um tempo aqui de instrução, fazer isso aqui valer bastante a pena para o semestre. Oi, Ana. E só para me apresentar um pouco, eu sou o Guilherme Klafke, eu sou professor aqui na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, da Pós-Lato, e também sou líder de pesquisa no Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação. Eu estou na GV há 7 anos, trabalhando com ensino e metodologias ativas, mas essa ideia de trabalhar com o ensino, de mexer com os aspectos pedagógicos do ensino jurídico já vem desde a graduação mesmo, com as monitorias que a gente, eu e a Ana, a gente estava comentando que a gente tinha essa possibilidade de trabalhar com os alunos em pequenos grupos na disciplina do professor Elivaldo da Silva Ramos, anticonstitucional, desde pelo menos 2007, a gente trabalhando com essa proximidade com os alunos. E aí, eu vou compartilhar minha apresentação, que depois eu vou disponibilizar para vocês, e eu já vou avisando que eu vou tentar também trazer algumas coisas práticas para esse momento que a gente está vivendo do ensino remoto. Eu não sei se o IDP e todas as pessoas aqui estão trabalhando com o ensino remoto síncrono, né? Mas desde logo eu vou tentar fazer isso daqui. São 6h45, terminar 7h20, conforme a gente combinou, Isa. Bom, eu quero começar com uma pergunta, que eu acho que vale a pena começar ouvindo um pouco de vocês também. O que dá dor de cabeça para você enquanto docente? O que dá dor de cabeça? A gente é em 26 pessoas. Para tentar coletar um pouco da impressão de todo mundo, eu vou pedir
Quem tiver celular, pode pegar o celular. Quem tiver no computador, pode abrir uma janela aí no navegador. Quem tiver com o celular, pode pegar esse QR Code que está na tela, mira aí com o aplicativo de QR Code do seu celular, ou procura aí, né, o QR Code, e me confirmem se está funcionando, porque qualquer coisa eu substituo o QR Code. Ou entrem aqui no www.mente.com e joguem este código, tá? Então, eu vou botar aqui no bate-papo, www.mente.com. O número que vocês vão jogar é esse aqui, tá? O Mentimeter, que é essa funcionalidade que eu estou usando, algumas pessoas já estão manifestando aqui que conhecem, é uma ferramenta de apresentação interativa com a turma. E é talvez uma das estratégias menos arriscadas para lidar com esse período de ensino remoto. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui uma nuvem de palavras que dá dor de cabeça para você enquanto docente. Em uma palavra, vocês podem colocar até 3, eu gostaria que vocês respondessem isso. O que dá dor de cabeça para vocês enquanto docente? E aí, de acordo com a quantidade de respostas, a gente vai ter uma nuvem de palavras aparecendo aqui na tela. Se vocês tiverem qualquer coisa, está aqui, entra no mente.com, joga esse número. E vamos ver o que vocês colocam como dor de cabeça enquanto docentes. A gente já começou a ter aqui as nossas primeiras respostas. Avaliação, distração, desinteresse, perder o raciocínio, humor, né, tentar ser engraçado, a desatenção dos alunos, que também tem ali a distração, esquecer o tema da aula, preguiça. A ferramenta da nuvem de palavra, ela não só permite vocês construírem esse tipo de resposta coletiva, mas ela também é uma forma de mensurar em tempo real o engajamento da turma com o que você está falando. Então, por exemplo, se eu estivesse num curso de pós com 26 pessoas em sala de aula, e agora eu estou com 6 respostas, né? Vai atualizar. 26 pessoas em sala de aula e eu com 6 respostas, talvez fosse o caso de já começar a ver o que está acontecendo, o que está pegando com a turma e falar, pessoal, tá tudo bem? Como é que tá a vida? Vocês estão com muitas responsabilidades ao mesmo tempo? Tá difícil acompanhar? E procurar mesmo fazer uma conversa. Tira o slide e aí a gente pode ter uma conversa. Então, assim, tá tudo bem? O que acontece? Conta um pouco de como está a situação de vocês. Por que isso é interessante? Porque é importante estabelecer esse contato com os alunos.
tá? Especialmente num momento de dificuldade de acesso. Então, hoje, o que eu quero falar com vocês? Bom, vamos trabalhar com dicas para fazer um método baseado em problema, tá? Dicas práticas, ferramentas tecnológicas e coisas que vocês podem incorporar dentro de sala de aula para fazer esse ensino um pouco mais diferenciado. A primeira dica vai ser uma dica sobre o que é o PBL, o que é o ensino baseado em problemas. A segunda dica é como preparar os alunos para o método. A terceira dica é como iniciar a atividade como problema. Eu vou dar mais 3 dicas depois, são 6 dicas ao todo, tá? Mas eu vou começar com essas 3. Primeira delas. Bom, o que é o PBL, né? O que é essa aprendizagem baseada em problemas, Problem-Based Learning? E foi muito oportuno que a Maria de Fátima tenha trazido a questão do problema também no projeto, porque uma dúvida que eu tinha certeza que poderia surgir de uma aula em que tem, ao mesmo tempo, ensino baseado em problema e ensino baseado em projeto é qual é a diferença entre os dois? Os dois, eles trabalham com problema. Eu preciso superar uma questão, tá? E aí vale a pena entender qual é a diferença entre um e outro. O projeto, ele vai chegar ao nível de você pensar um produto, de você pensar uma resposta para esse problema que passa por um produto, que passa por uma coisa que você tem que entregar, digamos assim. Os métodos baseados em problema, eles não precisam chegar a esse produto, eles não precisam chegar a essa solução, a uma coisa que possa ser apresentada numa apresentação ou alguma coisa assim. Então, o problema é uma questão que estrutura diversas formas de ensinar. E outra coisa, o problema ele pode estruturar diferentes níveis da aprendizagem. Ele pode estruturar o programa pedagógico, e aqui na Escola de Economia da FGV, a gente tem uma estrutura que vai do 1º ao 3º ano, é todo PBL. Então, o programa pedagógico da Escola de Economia é PBL. Mas eu acho que isso é menos útil para vocês, porque são decisões institucionais que passam muitas vezes por fatores que são acima às nossas vontades. Então, o que eu quero trazer aqui é, bom, como que o problema pode estruturar o curso de vocês ou estruturar uma aula ou parte dela, tá? Que são coisas que a gente tem mais domínio. Então, o PBL é um gênero do qual problematização e o método baseado em problemas são espécies. Para deixar isso de uma forma mais gráfica. Na problematização, eu vou apresentar uma coisa, uma situação, e os alunos vão pensar essa situação, eles vão explorar essa situação, eles vão buscar os problemas, vão pensar por que esses problemas acontecem. No método baseado em problemas, o que acontece? Tem uma etapa de exploração que é muito mais estruturada. Então, eu vou falar, olha, pessoal, vocês têm que escolher o que vocês vão explorar dentro de algo dado. Então, eu trouxe aqui o iceberg. Por quê? Porque aquilo que eu apresento para o aluno é a ponta de um iceberg que o aluno vai explorar. Então, só para dar um exemplo, como eu controlo a remuneração de advogados em escritório de advocacia? Né? Fazer o worksheet. Eu não sei quem aqui é advogado e tem que ficar preenchendo planilha de horas que debitou. E aí tem toda uma quantidade de problemas que vem em planilha de horas de debitar. Os alunos têm que explorar esses problemas e tentar trazer soluções. Né? Essa é a estrutura. Para tentar deixar uma forma mais visual e comparativa, e depois, de novo, eu vou passar isso para vocês, eu tenho uma diferença importante entre método do caso, problematização e método baseado em problemas. Tá? Em síntese, o método do caso, eu vou, por exemplo, dar uma decisão judicial e falar para o meu aluno, avalie essa decisão judicial. O que está certo, o que está errado,
como você faria diferente, como foi a aplicação. A forma como eu comparo é o legista que pega um cadáver e disseca o cadáver, tá? Ele é episódico, você vai avaliar uma solução, ele é mais fácil de focar no direito, porque eu posso virar e falar, olha, analisa só os argumentos referentes à aplicação da Constituição. Né? Eu que fiz Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público, a gente passou um ano avaliando decisões do Supremo Tribunal Federal. E foi um ano em que a gente focou muito essas decisões. A problematização é um pouco diferente. Por quê? Se o método do caso é o legista que disseca o corpo, a problematização é o Dr. House tentando descobrir qual é a doença que a pessoa tem. Então, a problematização é você pegar essa situação e você falar assim, bom, o que tem de problema aqui? Quais são questões que aparecem aqui? E tentar pensar uma solução para esses problemas. É mais difícil de focar o direito aqui, porque às vezes o problema não é só jurídico. O problema é econômico, o problema é social, o problema é moral, o problema é religioso. Então, discurso de ódio na internet. O problema não é só jurídico, o problema também é tecnológico. E essa é uma forma de você focar o olhar do estudante para uma situação, mas você não tem controle sobre onde eles vão explorar. E o método baseado em problemas, ele abre o olhar do estudante de uma forma muito ampla. Explora esse problema. E ele é duradouro. Então, você vai passar por um processo de exploração desse problema. Tá? Vai ficar mais claro mostrando o projeto da Escola de Economia aqui de São Paulo, da FGV. O PBL tem 7 passos, normalmente, né? O método baseado em problemas. O primeiro passo é, eu recebo uma narrativa, eu recebo um caso, eu recebo uma situação e eu tenho que explorar essa situação. Eu tenho que entender os termos, entender quais são os atores, entender o que aconteceu, esclarecer com o professor essas situações. Segundo passo, recortar o problema. Sabe quando vem aquela pessoa na defensoria pública e fala, olha, eu tentei entrar no auxílio emergencial do aplicativo, mas a senha caiu, e aí a minha mãe falou não sei o quê, e eu tentei entrar pelo celular do meu companheiro, mas aí falaram que negaram o auxílio emergencial, porque eu já estava recebendo, meu marido ou a minha filha já estavam recebendo auxílio emergencial, e aí vem aquela narrativa super cheia de coisas. E aí você tem que virar e falar assim, qual é o problema dessa pessoa? Será que o problema é falta de acesso ao celular? Será que o problema é jurídico? Será que ela tem direito ao auxílio emergencial ou não? Então, o terceiro passo vai ser levantamento de hipóteses, como a Fátima falou. Com base no nosso conhecimento prévio, quais são hipóteses que podem acontecer aqui? O quarto passo é, quais são as hipóteses mais relevantes? O que a gente precisa focar? O que a gente precisa ir atrás? Eu classifico essas hipóteses. Para quê? Para eu formular qual é o meu objetivo. Tá bom. Eu acho que o problema aqui é o direito ao auxílio emergencial. Esse é o problema na situação. Qual é o meu objetivo? Olha, eu preciso aprender a ver o que é o auxílio emergencial, aprender a como ajudar essa pessoa e aprender a como defender esse direito no judiciário. Ok, eu fixei o meu objetivo. Eu, aluno. Para quê? Para que eu possa pesquisar sobre esse problema e trazer as minhas pesquisas em reuniões de grupos de alunos. E os alunos vão discutir entre eles
Quais são as hipóteses, quais são as situações, quais são os problemas, por que isso aconteceu, o que você descobriu, qual texto você buscou, qual livro você achou, e aí por aí vai. E, finalmente, no último passo, os alunos compartilham as hipóteses e soluções entre eles, entre os grupos. 7 passos. Puxa, é muita coisa. Sim, esse aí é o método mais estruturado. Eu posso fazer algo menor que isso? Pode. A problematização, por exemplo, ela vai enfocar o passo 1 e 2. E eu posso fazer ela numa aula. Certo? Eu não preciso passar por esses 7 passos. Bom, Guilherme, o que você trouxe está muito etéreo. Vamos começar a ver isso na prática? Vamos. Como é que a gente faz aqui na GV? Primeira coisa, preparar os alunos para o método. Não joga o aluno para resolver problema sem preparar o aluno. Os alunos vão reclamar, especialmente se a instituição já tem uma cultura de aula expositiva, e os alunos vão achar isso trabalho a mais, os alunos vão querer simplesmente não participar da atividade. Então, o que a gente procura fazer? Mostra para o aluno o ganho. O que você vai aprender com o problema? Como você vai aproveitar as soluções? Então, na minha disciplina de contratos eletrônicos, eu comecei a disciplina mostrando um e-mail que eu recebi de uma instituição de ensino e ela falava assim, olha, por causa da pandemia, você vai ter que imprimir o contrato, assinar o contrato, escanear o contrato e mandar o contrato por e-mail para a gente falando que você imprimiu, assinou e escaneou. Aí eu virei para os alunos e falei assim, meu, o que vocês acharam que eu fiz? Vocês acharam mesmo que eu imprimi o contrato, que eu assinei, que eu escaneei e que eu enviei por e-mail? E aí eu falei, qual é o problema? Né? O que tem de problema envolvido nisso? E, curiosamente, por causa da pandemia, dos 15 alunos, cerca de 12 estavam tendo problema com assinatura digital no trabalho. Então, assim, eu virei e falei, a utilidade da aula para vocês é, vocês vão saber responder problemas de assinatura digital no trabalho de vocês. Vamos pensar os problemas de assinatura digital? E aí a gente começou. Quais são as expectativas? Qual é o grau de profundidade que eu quero? Qual é o grau de sofisticação que eu quero para a solução? Eu viro e falo, olha, pessoal, eu quero que vocês façam um trabalho de pesquisa forte. Eu quero que vocês solucionem o problema das plataformas digitais, do trabalho nas plataformas digitais. iFood, por exemplo. Ou, olha, pessoal, eu quero que vocês vejam quais são os problemas que os trabalhadores enfrentam. Se a gente conseguir mapear 5 problemas que os trabalhadores enfrentam, para mim já está bom. Beleza, então eles vão atrás de 5 problemas. E materiais? Onde vocês vão buscar? Tem materiais para os alunos, especialmente em época de pandemia? Eu consigo fornecer os materiais? Quais fontes? É jornal online? É rede social? Twitter, por exemplo, é um material que eu vou usar para a sala de aula? Já define para os alunos quais são os materiais que vocês esperam que eles usem. Biblioteca? Digital? E o que fazer? Começar aos poucos e fazer a exposição das informações. Tá? Comecem aos poucos. Começar. Dica 3. Como iniciar uma atividade com problema? Tem 3 formas básicas. Primeira, dar o problema para o aluno. O professor ou a professora recota o problema e entrega para o aluno. Segundo, eu dou a situação para os alunos. Eu falo, isso é o que aconteceu, explorem os problemas aqui.
E terceira, eu dou o tema e falo, eu quero que vocês busquem problemas no trabalho em plataformas digitais. Problemas jurídicos em trabalho nas plataformas digitais. Ou eu quero que vocês procurem para mim problemas de discurso de ódio na internet. Ou eu quero que vocês procurem para mim problema de fake news e disseminação de fake news por meio do WhatsApp. Quais são problemas? Cyberbullying nas escolas. Quais são problemas? E por aí vai. Como eu posso apresentar essa atividade para os alunos? Mais clássico. Slide. PDF. Eu mando o PDF para o aluno. Qual é a dica que eu dou para vocês? Pessoal, usa documento compartilhado. Disponibiliza para os alunos, 5 dias antes, por exemplo, a narrativa, e fala, ó, comenta na narrativa dúvidas que vocês têm, termos que vocês desconhecem. Se o IDP ou as instituições de vocês utilizarem o Google Classroom, vocês podem compartilhar diretamente com a conta do aluno e ele entra identificado. E aí não tem o risco do aluno querer fazer zoeira e colocar mensagenzinhas ou coisas engraçadinhas. Quando eu fiz isso na São Bernardo do Campo, quando eu dei aula, os alunos começaram a brincar. Eu falei, olha, eu estou em identificação de todo mundo que entrou. Aí eles pararam na mesma hora. Aí, vídeo ou áudio? O que a Fátima mostrou. A atividade ganhadora do Prêmio Esdras de Ensino do Direito, ano passado, foi uma atividade do pessoal da Faculdade Baiana de Direito. Era uma atividade de direito societário, e o problema era como você ajuda a Paola Cassarelli, do MasterChef, a resolver a questão dos restaurantes dela. E aí os professores passaram um trecho de um documentário da Paola falando como foi o início dela nos restaurantes dela. As disputas que ela teve com sócios, a questão de sair de sociedade e tudo mais. Ou você pode virar e falar para o seu aluno, conversa com pessoas. E tenta descobrir o que elas acham que é um problema. Então, conversa na sua família ou nos seus grupos de família. Quais são problemas de consumidor que a sua família teve? Os problemas de direito do consumidor que elas tiveram e que elas não conseguiram resolver. Ou problemas de vizinhança que elas tiveram e elas não conseguiram resolver. E traz isso para a aula. Na prática, então, no primeiro caso eu dou uma narrativa e eu pergunto como melhorar as condições de trabalho dos trabalhadores. No segundo caso, eu dou uma narrativa e falo o que tem de problema nessa narrativa. No terceiro caso, eu dou um tema e eu falo, procura problema nesse tema. O que fazer? Pegar um problema sensível ou próximo da realidade. Hoje em dia, muita gente, por exemplo, estuda violência doméstica ou se interessa pelo tema de violência doméstica. Foi um problema ter virado ação pública incondicionada? A denúncia? Ou não? Por aí vai. E mais 3 dicas para a gente terminar. Ferramentas para delimitar o problema. Técnicas para tutoria e atividade em grupo. E como avaliar e comparar soluções. Ferramentas para delimitar o problema. 3 que a gente gosta muito de usar aqui. A técnica da árvore. Técnica da árvore. Ela vai falar, o problema é o seu tronco. Ele tem sintomas, coisas que aparecem. E ele tem raízes, causas do problema.
eu quero que vocês me digam quais são os sintomas e eu quero que vocês me digam quais são as raízes. E vamos trabalhar em cima disso. Né? A técnica dos 5 porquês. Então, para cada resposta, faça um porquê. E faça 5 porquês. Tá? Então, eu quero discutir por que que os trabalhadores de plataformas digitais ganham pouco. Aí eu posso falar, porque eles têm que trabalhar muito e eles recebem pouco por hora. Por que que eles têm que trabalhar muito e receber pouco por hora? Porque as plataformas digitais usam eles botam um valor e você tem gente que está disposta a trabalhar por esse valor. Por que que eles botam esse valor e tem gente disposta a trabalhar por esse valor? E aí você vai. E você vai explorando o problema e tentando identificar raízes mais fundas. E mapas mentais e fluxogramas. Existem alguns programas, alguns sites, né? Como Poplet, como Kogel, que são sites que permitem você fazer mapas mentais online, tá? Esse daqui foi feito no Kogel, por exemplo. Explora o problema. E aí o que que eu faço? Eu posso comparar as árvores, eu posso comparar os mapas mentais, eu posso comparar os 5 porquês entre os alunos. Técnicas para tutoria e atividade em grupos. Divisão em grupos. Dividir em grupo é uma coisa muito complicada. Parece simples, mas é complicado. Por quê? Você tem gente que não se gosta, você tem gente que não se conhece. Uma coisa das que eu mais ouvi em todas as disciplinas que eu dei, em qualquer lugar, foi: professor, acredita que eu não conhecia aquele colega? E, sinceramente, é muito triste você chegar numa turma de 5º ano e ter gente que fala que não conhece os seus colegas. Assim, é triste para a pessoa, é triste para a turma, é triste para o objetivo de networking, porque uma das coisas que a USP dá, por exemplo, e que o IDP dá, é o networking. É você criar os laços na classe que depois vão te colocar no emprego, vão te permitir que você discuta com alguém. E aí, assim, eu não conheço as pessoas. E aí, como é que eu vou fazer networking se eu não conheço as pessoas? Eu vou chegar e falar, você era da minha turma, lembra? Não. Eu descobri que um colega da minha turma, por exemplo, hoje está lá no Vale do Silício. E eu falei assim, opa, será que eu mando uma mensagem para ele discutir inovação com a gente e tal? Então, assim, divisão de grupos não é uma coisa só, deixa por afinidade. Existem técnicas para dividir grupos de uma forma mais sutil. Então, eu posso fazer uma forma de dividir os grupos que a gente se diverte bastante, que é assim, informação docente. Qual é a reclamação que você mais gosta de ouvir dos seus alunos? E aí a gente divide a turma em 5 grupos. O primeiro grupo é, professor, vai cair na prova? O segundo grupo é, professor, é a lápis ou é a caneta? O terceiro grupo é, professor, posso ir ao banheiro? E aí as pessoas vão para o grupo que elas gostam. E isso já gera uma discussão dentro do grupo. Porque eu cheguei no grupo com pessoas desconhecidas, eu posso brincar com a temática. A gente faz um que é qual bebida você gosta? Aí a gente faz o grupo do vinho, o grupo da vodka, o grupo da cerveja, o grupo do suco e o grupo da Coca-Cola. E por aí vai. Então, assim, a pessoa já entra com uma afinidade que ela tem com as outras pessoas, sabe? Ou você pode fazer a divisão por uma atividade. Então, ó, todo mundo recebeu uma figura. Ou todo mundo recebeu uma palavra pelo chat.
Vocês têm que tentar descobrir quem tem a mesma palavra, fazendo perguntas no chat. Ou falando coisas no chat. E esse é o grupo de vocês. Enfim, são formas de você dividir o grupo que trabalham um pouco mais a interação e os laços sociais entre as pessoas. Tutoria. É só jogar os alunos no grupo e tudo bem? Não. Na verdade, geralmente fracassa quando você só abre a sala simultânea e joga os alunos. Primeira coisa, atribui uma missão. Vocês têm 15 minutos para me entregar esse slide de PowerPoint preenchido. Vocês têm 20 minutos para preencher esse documento do Word. Atribui papéis. Olha, eu vou dividir o grupo, eu vou ter capitães. Então, o Wilton é o capitão do grupo 1. A Ana, capitã do grupo 2. A Olivia, capitã do grupo 4. Maria Celina, capitã do grupo 5. A responsabilidade de vocês o grupo tem que entregar o trabalho. Se o grupo não entregar o trabalho, a culpa é de vocês. Para dar um exemplo, né? A gente não fala que a culpa mas enfim. Mas é uma pessoa que a gente pode depois falar. Por que falhou o seu grupo, Wilton? O que aconteceu? E aí ouvir um feedback mais próximo. Não dentro da sala de aula, mas fora, por exemplo. E usem arquivos compartilhados, tá? Eu estou mencionando o Google Drive, mas eu não sei se Isadora, qual é o aplicativo que os professores usam? É o Teams? É o Google Classroom? Olha, no IDP, eu estou com o som ativado, né? Isso. No IDP, os professores dão aula através do Zoom, mas eu acho que é meio que individual a escolha de compartilhamento de documentos para edição conjunta. Mas a plataforma Canvas, que a gente usa institucionalmente, permite o compartilhamento de documentos pelos professores e acho que eles podem habilitar esse envio pelos discentes, se eu não me engano. Legal. Então, assim, lá no Canvas. Eu não sei se o Canvas tem uma solução de edição simultânea de documento. O Google Drive tem. Então, o que acontece? Uma atividade que a gente faz aqui eu entrego os slides para os alunos e falo, vocês têm que preencher esses slides. E eu estou acompanhando em tempo real eles preenchendo esses slides, mesmo que eu não entre na sala. Se depois de 10 minutos o grupo do Wilton não preencheu nada do slide, eu entro na sala e falo, e aí, pessoal, como é que está a discussão aqui? Está tudo bem? Pode ser que você entre na sala e eles estão discutindo acaloradamente. Aí você tem que virar e falar, pessoal, são 15 minutos, viu? Vamos preencher o slide nesses últimos 5? Ou então eu posso entrar na sala e tá todo mundo calado com a câmera fechada, porque foi fazer qualquer outra coisa, já que o professor deu trabalho em grupo. O que eu faço? Anoto. Anoto isso no desempenho. E para a próxima aula, eu posso tentar fazer um trabalho entre aulas de falar, olha, o grupo da Maria Celina, eu entrei lá no grupo e eu não vi ninguém trabalhando. O que aconteceu com vocês, pessoal? E, finalmente, acompanhamento. Como é que eu faço o acompanhamento desses trabalhos? Usa formulário, usa matriz, pede para eles fazerem vídeos, pede para eles fazerem áudios e encaminharem depois da atividade, pede para eles fazerem uma apresentação e encaminhar depois da atividade, pede para eles fazerem autoavaliação. Só para dar um exemplo de como a gente pode conduzir atividades, eu vou dar 2, né, de brainstorming e de matriz. Brainstorming. Eu posso fazer 2 formas de brainstorming. Eu posso ter um documento compartilhado, uma lista, e eu falo, anotem tudo nessa lista. Né? Depois, nos nossos 40 minutos de discussão, eu posso até criar com vocês uma lista e a gente fazer um documento compartilhado aqui em 2 segundos. E prioriza. Quais são as questões mais importantes? Segunda forma de fazer um brainstorming. Post-it.
Dá para fazer post-it no ambiente online? Dá. Vocês podem usar softwares como Padlet, Jamboard, que são mais fáceis de usar. São softwares que têm post-it. Joga ideia, agrupa ideia, reagrupa ideia, mexe nos post-its, fala assim, esse grupamento faz sentido, esse agrupamento não faz sentido, vamos retomar. Matrizes, 2 técnicas. Vocês podem usar uma matriz com eixo mais ou menos, e falar qual problema é mais grave, qual problema é menos grave, qual problema é mais importante para o direito, qual problema é menos importante para o direito. E a gente pode virar para os alunos e falarem, vocês vão focar os problemas mais graves e mais importantes para o direito. Mais importantes para um juiz, mais importantes para uma pessoa vulnerável. Ou uma matriz analítica, critério A, B, critério C, D, e aí você faz AC, AD, BC, BD, né, que é a matriz analítica por excelência. E aí, finalmente, avaliação e comparação, para terminar. O que avaliar? Vocês podem avaliar a apresentação, o produto, vocês podem avaliar o processo, como foi o trabalho em grupo, vocês podem avaliar a qualidade da resposta. Como avaliar? Você avaliar várias coisas. Quais foram as fontes que os alunos usaram para pesquisar? Qual é a profundidade do diagnóstico? Eles trouxeram várias situações? Quais foram as soluções? Qual é a qualidade das soluções à luz de alguns critérios? Econômicos, sociais, políticos. E dar feedbacks. Quais são feedbacks importantes no ensino baseado em problemas? Pessoal, vocês não viram esse problema aqui. Pessoal, vocês não consideraram as mulheres nesse problema. Vocês não consideraram mães solteiras. Vocês não consideraram pessoas mais pobres. E as consequências. Pessoal, vocês têm noção de que a solução de vocês geraria um problema jurídico? São 3 feedbacks muito importantes para se dar numa resposta de ensino baseado em problema. E aí, como eu já passei o tempo, eu vou só mencionar que isso vocês conseguem ter uma visão muito mais aprofundada de tudo o que eu falei no livro que eu fiz com a Marina Pfefferbaum, de Metodologias Ativas e Direito. E eu deixei outras referências que, quando eu mandar para a Isadora, vocês também vão ter acesso para ensino baseado em problemas, tá? São referências muito interessantes, principalmente os livros do Horácio Vanderlei Rodrigues, os textos dele, que ele tem uma pegada também epistemológica. Meus contatos, que eu vou deixar no chat, e a gente vai para a parte de perguntas, Isa. Obrigado. Professor, muito obrigada pela sua fala. Eu vejo ali que a professora Ana Carvalhal já tem o livro, eu também fiquei com muita vontade de ter, porque achei muito interessante também essa aprendizagem baseada em problemas, porque eu já dei uma lida, assim, né, um pouco superficial no assunto, mas lendo é diferente de aprendendo, assim, né, presencialmente, virtualmente, mas alguém explicando, né, alguém que domina do assunto. Então, muito obrigada pela sua fala, aprendi muito, eu acho que todo mundo aqui. Bom, eu vou passar a lista de presença aqui no chat e abrir para perguntas. Eu vi que inicialmente o professor José Carvalho Filho fez uma pergunta que eu acho que eu vou ler de uma vez, que ele fez para a professora Maria de Fátima, que é a seguinte: ele perguntou que ferramentas que são utilizadas para realizar as discussões e a integração de conhecimentos entre os discentes e docentes. Oi. Olha, nós estamos vivendo um momento diferenciado agora na pandemia, né? Então, nós temos usado, a sistemática é a mesma, a gente está fazendo o trabalho no Zoom, né? E assim, na nossa cidade foi permitido que
as instituições de ensino superior, os alunos podem estar na instituição pelo menos uma vez na semana para as atividades práticas. Então, no curso de Direito, nós transformamos o nosso projeto na atividade prática, exatamente porque eles vêm à instituição uma vez por semana, exatamente para discussão do projeto envolvendo todas as disciplinas, entendeu? Certo, certo. Muito obrigada, professora. Agora, eu passo a pergunta para o professor Christian, ou quem falar primeiro? Pessoal, se vocês quiserem usar o recurso de levantar a mão, eu acho que vocês conseguem encontrar no reações aqui embaixo. Não, desculpa se eu provoquei só alguma confusão, estava só fazendo uma brincadeira sobre a questão do livro com a professora, então era só uma... Eu falei primeiro porque eu falei primeiro a respeito do livro, foi só isso, não queria parabenizar aos professores, mas não tem nenhuma pergunta nesse momento, não. Obrigado. Christian, a piada era comigo, eu achei que era com o Guilherme, que ele é que tinha que sortear. No meu eu comprei. Não, é que eu falei, acho que a professora Tatiana falou depois que queria também, eu falei que eu falei primeiro, então que eu tinha uma preferência no sorteio, viu, Aninha? Não é nada eu também pensei que ia ter um sorteio hoje, assim como ontem, né? É tudo culpa do Norberto. O Norberto bagunça essas coisas aí. Bom, então eu vou falar aqui também que eu estou com o livro aqui para ser sorteado. Já que estão falando do sorteio, esse aqui é o nosso manual sobre o nosso projeto e está disponível para ser sorteado. Nós queremos, que ontem nós não fomos tão sortudos aqui no sorteio, então nós estamos ansiosos. Tá certo. Então, são 2 livros, um especificamente sobre o projeto e o outro sobre o currículo integrado com o projeto. Então, pessoal, eu vou... se inscrevam no formulário da lista de presença e vou fazer daqui a pouco mais um sorteio. Então, professora, são 2 livros no caso, então? São 2 livros. O primeiro é esse, que é especificamente um modelo, é como se fosse assim, um manual com todos os modelos de projeto, não só para o direito, mas para os outros cursos também. E o primeiro livro, que é sobre o currículo integrado, como trabalhar com o projeto de pesquisa interdisciplinar baseado em currículo integrado. Ok. E professor Guilherme, vai ter um sorteio também de sua parte? Um livro? Sim, a gente pode sortear o livro do Metodologias Ativas, e aí eu também tenho esse daqui do Ensino Jurídico e Inovação que está esgotado, mas a gente tem aqui, eu e a Marina, uma quantidade para fazer esses sorteios, então pode ser os 2. Ok, então eu vou anotar aqui para fazer aqui o arranjo do sorteio. Podem fazer mais perguntas enquanto eu organizo isso. Caso ninguém tenha uma pergunta, Isa, eu tenho. Diga. Eu não sei se o pessoal acha interessante, eu tinha na minha apresentação do Mentimeter, e eu vi que o pessoal já começou a responder, inclusive, os problemas, né? Então, eu não sei se vale a pena, se as pessoas quiserem explorar algum desses problemas que apareceram aqui também, dá uma ideia legal. Então, atenção de alunos, falar para câmeras desligadas, distância, despertar o interesse, falta de engajamento, tecnologia de desconhecimento, correção de provas, as multitarefas dos alunos, são algumas inspirações caso vocês queiram discutir esses problemas no âmbito desses métodos, tá? Vou colocar aqui. Ok, professor, muito obrigada.
a gente fez, a coordenação fez um livro, né? No final das contas, ficou um e-book sobre metodologias de ensino, né? Remoto, mas que também serve para o ensino presencial futuramente. E a gente até colocou esse seu último livro com a professora Marina Pfefferbaum como referências. Então, é bom para as pessoas também terem acesso e ter um lugar onde isso está arquivado. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer para a professora Maria de Fátima também, que é o seguinte: é possível a gente usar a técnica da aprendizagem baseada em projetos em uma só disciplina? Porque eu sei que ela funciona muito bem, né, interdisciplinarmente, mas eu queria saber se dá para fazer também com uma disciplina só, apesar de limitar um pouco a proposta, né? Olha, uma disciplina só, ela foge totalmente ao objetivo da proposta, que é exatamente integrar os conteúdos. Então, na nossa perspectiva aqui, nós trabalhamos com todas as disciplinas do semestre. É trabalhoso? Mas a gente sempre faz, no princípio de cada semestre, um estudo, porque, por exemplo, nesse tema que nós trouxemos aqui sobre esses dados, cada um dos períodos do direito até o sexto focou num item do tema. Então, o primeiro período foi uma coisa mais ampla, porque estão chegando agora. Mas lá no sexto período, por exemplo, vai finalizar com um júri simulado para, vamos dizer assim, condenar ou libertar uma pessoa que tenha cometido um crime dentro dessa área tecnológica, entendeu? Então, assim, é um trabalho que não dá para você fazer com uma disciplina só, ele perde o sentido metodológico dele. Porque na hora de construir esse conhecimento, que a gente tem aquela ideia de que a disciplina isolada, ela tem mais facilidade para o aluno aprender, e não é verdade. Quanto mais relações, as inter-relações acontecerem na cabeça do acadêmico, mais facilmente ele constrói o conhecimento e chega-se à síntese, que é o ponto mais alto, para a formação das competências e habilidades. Entendeu? Então, o nosso primeiro trabalho, lá nos idos de 2001, nós iniciamos com 2 ou 3 disciplinas só. Hoje, nós estamos com todas as disciplinas do semestre. E a nossa pretensão é ultrapassar a barreira do interdisciplinar e atingir o transdisciplinar. Por exemplo, os alunos do direito e da medicina fazendo um trabalho sobre... no momento da pandemia, o direito que o cidadão tem do atendimento e como ser esse atendimento. Os alunos da medicina fornecendo esses dados, agora, por exemplo, para a vacinação. Então, assim, um curso trabalhando juntamente com outro curso, que a ideia é exatamente o contrário, não é para fragmentar, é para globalizar o conhecimento no sentido de ver a totalidade, entendeu? Sim. Isadora? Diga. Desculpa. Depois eu só quero complementar uma coisa da fala da Fátima. Sim, por favor, pode falar sim. Eu concordo plenamente, e eu vi que o pessoal respondeu aqui no chat sobre essa visão interdisciplinar. Com essa visão interdisciplinar, aqui na GV, Fátima, a gente está na primeira etapa que você falou do processo de vocês. Estamos com 3 disciplinas num semestre e começou assim o projeto e a gente quer ampliar em espaço de grade. Tem uma coisa que, assim, a gente sabe que muitos professores têm limitações institucionais, tá? Então, como é que eu posso inovar se, por exemplo, a minha coordenação não quer fazer o projeto interdisciplinar, seja numa disciplina de projeto interdisciplinar, ou seja, num curso inteiro? E aí, algo que a Fátima falou e que eu acho que é imprescindível tanto no problema, na aprendizagem baseada no problema, quanto na aprendizagem baseada no projeto,
não dá para confinar o aluno apenas no conteúdo e na ementa da disciplina. Assim, isso vai ser impossível. Para dar um exemplo, a gente teve uma hackatona aqui na GV, e o desafio que os alunos tinham que responder foi um desafio feito pelo Carlos Ari Sundfeld, né? E era como melhorar o regime de proposta de manifestação de interesse, acho que é PMI, né? E aí os alunos eles tinham que responder nessa hackatona com 3 possibilidades: uma proposta regulatória, uma proposta de órgão ou uma proposta de procedimento. E é claro que quando você vai trabalhar isso, não dá para fazer os alunos ficarem só no direito administrativo. Eles vão ter que extrapolar o direito administrativo. E aí pode ser interessante conversar com professores de outras disciplinas, que é o que a Fátima trouxe, que é muito verdade. Assim, eu vou ter que trazer o professor de direito penal, por exemplo, para conversar com eles um pouco sobre crimes contra a administração. Tipo, quando que uma PMI pode virar um crime? Ou que condutas dentro de uma PMI ou de uma licitação poderiam configurar crime? E essa, assim, vai transbordar da disciplina, sempre, por causa dessa interdisciplinariedade. Eu acrescento também o detalhe seguinte, que você está colocando sobre os professores. É um fator preponderante o envolvimento do professor. Então, na nossa instituição, nós temos um atendimento especial aos professores. E, nesse trabalho, tem um professor tutor, que é o professor da disciplina de projeto, que em todos os cursos nós temos o período com um professor específico para isso. Evidentemente que esse professor é selecionado a dedo, porque ele tem que ser aquele comunicativo, aquele que consegue envolver os alunos, porque vai depender desse envolvimento e desse trabalho, toda essa integração, porque a interdisciplinaridade é isso. Então, se o professor ele tem resistência a esse trabalho, realmente fica complicado. Então, a gente tem feito um trabalho, nós criamos aqui, chama Sena, que é um espaço que a gente reservou para treinar, para trabalhar com o professor, principalmente o professor novato, dentro dessa proposta. Porque, se não fizer isso, fica difícil. Porque todo o trabalho da instituição é baseado nele. Faz parte da metodologia da instituição. Entendeu? Muito, muito interessante isso que vocês falaram, muito mesmo. Eu fico imaginando uma futura possível implementação de um projeto desse no EDP. Bom, a professora Olívia levantou a mão, acho que ela quer falar alguma coisa. Boa noite, colegas, boa noite, tudo bem? Queria primeiro parabenizar, né, os 2 professores pela fala, e eu tenho 2 perguntas para fazer. A primeira diz respeito ao PBL, né? Já faz muitos anos que ele é utilizado, desde a década de 60, né? Ele é utilizado nas universidades e tudo mais. Então, já existe uma crescente e acho que cada vez mais a gente tem conseguido atualizar e fazer com que esse tipo de prática, né, baseada em problema, faça com que o aluno ele verdadeiramente se interesse mais pela disciplina. Mas a gente sabe também que a gente tem uma diversidade em sala de aula, né? A gente tem uma diversidade de perfis de alunos diferentes, inclusive baseados na taxonomia de Bloom, né? Alguns que têm o domínio mais cognitivo, outros afetivo, outros psicomotor, enfim, perfis diferentes. As minhas perguntas são: como a gente abranger essa diversidade, já que alguns alunos verdadeiramente não se interessam pela perspectiva problemática, se interessam por outra forma de aprendizado, e qual é o peso que vocês dão para o PBL nas disciplinas e no curso? Poxa, é um peso muito grande, pequeno, já que a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de diversidade e possibilidades diversas de aprendizado. Obrigada.
Olha, aqui na instituição, a gente tem no curso de medicina, especificamente, assim, com mais profundidade, o PBL, tem uma exigência assim, das diretrizes curriculares nacionais, esse trabalho do PBL com a medicina. Mas os outros cursos todos, com o projeto, esse trabalho do projeto de pesquisa interdisciplinar, todos acabaram por se trabalhar, você não precisa se prender exclusivamente, na verdade, o PBL, para nós, na medicina, por exemplo, é o fundamento básico, mas nada impede de você aplicar outras metodologias ativas. Aqui, por exemplo, ontem a Lara apresentou para vocês um modelo de metodologia ativa. No próprio livro, esse livro que nós editamos aqui, ele traz um modelo de cada metodologia que é trabalhado, o que não impede de que tenha um projeto de pesquisa interdisciplinar, porque, na verdade, assim, o diferencial do projeto de pesquisa interdisciplinar é para incentivar o aluno a buscar um trabalho científico, porque eu não posso querer que todo mundo seja pesquisador, isso é um fato, mas esse trabalho que a gente faz com o projeto interdisciplinar, ele desperta o aluno para a pesquisa, mas na sala de aula, no dia a dia, o professor pode aplicar qualquer metodologia ativa que facilite a construção do conhecimento do aluno. Isso uma coisa não impossibilita a outra, ok? Pelo menos aqui nós trabalhamos dessa forma. E eu gosto muito de trabalhar visualmente, então eu vou compartilhar o quadro branco só para discutir a questão da heterogeneidade, que são duas coisas, né? Tem uma dupla de autores, que é o Prosser e o Triguel, que eles falam sobre estilos de aprendizagem dos alunos. E aí eles vão fazendo uma árvore, que você tem os alunos que são estratégicos, você tem os alunos que são apáticos, né? Então, tem aluno que vai ser apático, que nenhum estímulo do curso traz uma resposta desse aluno. E dentre os alunos estratégicos, eu vou ter os alunos que são estratégicos para um ensino superficial, e eu tenho os alunos que vão ser estratégicos para um ensino profundo. Então, o aluno que é estratégico para o ensino superficial é aquele que vai saber o mínimo que ele precisa fazer para ganhar a nota da disciplina. E o aluno que é profundo, ele quer aprender. Então, ele vai tentar se organizar, ele vai tentar pensar como ele consegue aprender melhor. Qual é o nosso desafio enquanto professor? É fazer os estratégicos superficiais quererem ir para o profundo, e é tentar estimular os apáticos, pelo menos a responderem aos estímulos do curso. Pelo menos isso, né? Para que eu consiga lidar com isso. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é a forma de aprendizagem que o David Kolbe prevê, né? Que ele estudou e traz. E aí, basicamente, você tem duas variáveis que você precisa pensar. Uma primeira variável é como que a pessoa aprende o conhecimento e como a pessoa transforma esse conhecimento para outras situações e transforma esse conhecimento. Ela pode apreender o conhecimento de maneira concreta, e está aqui em cima. Ela pode aprender o conhecimento de maneira abstrata, conceitual. E ela pode transformar o conhecimento por meio de tentativa e erro, digamos assim, experimentando, experimentar, que ele fala, ou ela pode dar sentido. Então, ela procura dar sentido para as coisas, né? Dar sentido para o que ela vê, dar sentido para o que ela entende e tal. Ninguém é 100% uma coisa, tá? Então, o que eu diria? A gente tem que lidar na sala de aula com duas dificuldades. Os apáticos
e os superficiais e tentar lidar com a quantidade de gente que aprende diferente, né? E o que acontece aqui? Bom, como eu abranjo a diversidade no PBL? Possíveis dicas que eu poderia dar. Para você trazer a pessoa apática, você tem que despertar nela alguma motivação. Essa motivação pode ser por um estímulo, tipo, bem behaviorista mesmo, bem comportamentalista. Ó, se você não fizer, você vai ser punido, você vai ser reprovado e tal. Eu não sugiro isso, eu acho que isso é horrível em termos de pedagógicos, mas você pode dar a questão da nota, você pode falar, você vai passar de ano, coisas desse tipo. Ou você pode usar a vida do aluno. Tipo, o que você está passando? Vamos tentar explorar o que esses alunos têm de questões. E que podem vir, por exemplo, do estágio, pode vir da perspectiva profissional, pode vir da família. Então, a gente precisa se abrir para entender a turma, e por isso que, às vezes, você falar para a turma, eu não quero dar um problema para vocês, eu quero que vocês explorem um problema que motiva vocês, que dá significado para vocês, que dá sentido para vocês. O problema que vocês querem resolver é violência doméstica? É discriminação contra a mulher? Então vai lá, vai fundo, vai atrás desse problema e vamos ver como é que você pode resolver esse problema dentro da minha disciplina de direito administrativo. E por aí vai. E o peso do PBL nas disciplinas, eu vou salvar porque depois eu posso mandar isso aqui para vocês. O peso do PBL das disciplinas, assim que eu entrei na GV como pesquisador, uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar os programas de... E nos programas de disciplina eles informavam um método. Das 554 disciplinas que eu analisei, 129 usavam PBL ou alguma forma de problematização. Então, 1/4 das disciplinas da GV até mais ou menos 2014 usavam PBL. E aí, o peso pode ser desde você substituir uma atividade avaliativa, substituir uma prova, pela resolução de um problema em sala de aula, até você fazer a sequência de 2 aulas, ou então você trazer um problema ao longo do semestre e os alunos vão aprofundando esse problema ao longo do semestre, e por aí vai. Então, o peso varia muito de acordo com o tempo, engajamento dos alunos e os seus objetivos enquanto professor, ou professora, no caso, né, Oli? Tá ok, pessoal? Eu acho que eu vou fazer agora o sorteio, porque já passou um pouco da nossa hora. Vou aqui compartilhar minha tela. Vamos ver se eu vou conseguir, que eu tive dificuldade ontem. Vamos lá. Estou compartilhando? Ok. Então, a lista é essa. Está aqui do 2 ao 18. E o sorteio. São 4 livros, 2 ao 18. E a ordem que eu coloquei foi o primeiro manual que a professora apontou, né? Depois o outro livro, Currículo Integrado. Depois o livro de metodologias do professor Guilherme. E o último é o livro também sugerido pelo professor Guilherme de ensino jurídico. Tá certo? Isadora, parece que só a Jéssica e o Bruno estão mencionando que acho que não estão na lista. Ah, não? Pra... Eu enviei a lista de presença no chat. Vocês tiveram acesso? Só para voltar ali na planilha. A lista foi mandada ontem, de ontem. Agora? Não, é de hoje. Não vi, desculpa. Tudo bem. Tá no chat, você conseguiu ver? Sim, achei agora. Tá, então vou esperar você. E qual é a outra? Uma outra professora que não respondeu, eu acho. Deixa eu ver aqui, que eu perdi o...
Isadora, poderia, Diga. desculpa, a seleção poderia colocar novamente com um pouquinho mais de tempo, só para todo mundo. Eu acho que eu não vi o meu nome. Poderia confirmar só, se estão todos. Foi muito rápido, passou muito rápido e não. Alguns professores aqui já estão com a visão um pouco combalida, insistem em não comparecer ao oftalmo. Então, se a lista puder ficar por mais tempo, eu te agradeço imensamente. Claro, deixa eu ver aqui, ó. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Vejam aí se os nomes estão todos aqui. Tem que ampliar. Christian, olha, de fato- você acha que está ficando caduco, além de não enxergar, está ficando caduco, porque o teu nome está aqui, Christian. Eu pretendo José, seu nome também marcar tá. eu acabei de ver. Marcar o oftalmo e o geriatra também, viu? Isso, eu concordo plenamente. Te agradeço. Me dá o número do teu depois, por favor. O meu é peso pesado, viu? Tá certo, Ó, confirmado pessoal, então. se alguém não tiver inscrito, fale agora ou cale-se para sempre. E não vale colocar mais de uma entrada, né? Com certeza, com certeza. Não vamos viciar o processo. Ó, estamos então aqui, ó, do 2 ao 22. Vou considerar que todos se inscreveram. Vou aumentar aqui. 2 ao 22. Ok. Então, lá vai, hein? Vou sortear. Dois, 4, 14 e 22. Quando coloca 2, 4, vale ao 3 entre eles, é isso? Não, é o número 2. Eu acho que botou 2 e 4 porque entre eles é o meu. Nessa interseção, né? Então, ó, professora Maria Celina, professor José Carvalho Filho, 2, 4, qual eram os outros? 14 e 22. Antônio Rodrigo Machado e professor Fernando Natal. Opa, salvo pelo gongo, né? Acho que foi o último a se inscrever. Então é isso, são esses os nomes. Eu vou até escrever aqui para não me confundir depois. Vou pausar o compartilhamento aqui. Nossa, acho que baixou a inábil aqui, tecnológica. Deixa eu ver. Interrompi o compartilhamento. Certo. Então é isso, esses são os nomes, professores. Os vencedores, eu vou entrar em contato com vocês por e-mail agora, porque eu tenho o e-mail de vocês pela coordenação, para perguntar endereço, etc., para providenciar o envio. Muito obrigada, pessoal, pela presença hoje no curso, mais um dia. O professor Christian quer falar ou deu só um tchauzinho? Ok, um tchauzinho. Só para rir, eu estava comprando, quando o professor Guilherme apresentou o livro, aí eu abri no site para comprar o livro. Aí, quando ele falou do sorteio, eu falei, vou esperar aqui para ver se ele vai, se eu vou ganhar ou não. Eu não ganhei o negócio do livro, gente. Eu estou com a página aberta aqui para comprar. E eu professor, já que o senhor comprou, passe para mim. Não, passe para mim, eu não comprei, não, professor. Eu ia comprar e parei, gente. Eu estou de cara. Boa sorte para todo mundo aí, gente. Um abração. Obrigada. Muito obrigada, por participar, viu? Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada, Grande abraço. Até a próxima. Obrigado, Até a até próxima, mais. pessoal. Tchau.